noite, pessoal. Como vocês sabem, essa aqui é a sequência de vídeos, né, de aulas e dicas, né, sobre design patterns. E espero que você já esteja inscrito no canal do Boteco dos Devs, né, frequente aqui no nosso servidor do Discord. E hoje, seguindo a nossa série, nós vamos falar de dois designers que são muito conhecidos, são muito usados e certamente vão esbarrar né, com eles na sua vida de desenvolvedor. Hoje a gente vai falar do Decorator e do Facade. Aí, ó, tem o link aí. Batemos 100 inscritos. Isso. Vamos que vamos. Então tá, vou compartilhar minha tela aqui, tá? Sinta-se à vontade para escrever as perguntas no chat, para a galera que está acompanhando ao vivo, né? Se você tem alguma outra pergunta depois, você pode botar no comentário aí, certamente alguém vai olhar, ou pode entrar aqui no servidor e mandar no fórum. A gente responde na medida em que vocês forem finalizando essas dúvidas aí. Vou compartilhar minha tela aqui com o material que a gente está usando, né, que são basicamente o guia do Refactory Guru. E aí, uma definição bem básica, bem clássica dele, né, que é um padrão de projeto estrutural que permite que você acople novos comportamentos para objetos e colocá-los dentro de invólucros de objetos que contêm esses comportamentos. Então, o que acontece? Você consegue fornecer um tipo de utilização desses objetos sem forçar um acoplamento, né, muito rígido. Então, qual é o problema? Imagina que você está trabalhando com uma biblioteca que notifica de notificações que permite que outros programas notifiquem seus usuários sobre eventos importantes, né? Aí aqui está a aplicação e o notificador, né? A biblioteca que faz a notificação. Só que uma notificação, necessariamente, ela tem que estar num contexto, né, do aplicativo que vai notificar, né? O que você vai fazer. Então, esse desenho aqui de baixo, ele mostra muito bem esse problema, vamos dizer assim, né? Porque cada aplicativo deveria implementar o seu notifier, né? O seu jeito de fazer a notificação. Só que no primeiro nível tá tranquilo. Agora a coisa começa a ficar complicada quando você tem 2, 3 e a gente sabe que escalona rápido, né? Olha esse caso aqui, ficou bem mais complexo. Por quê? Porque tem que ter uma notificação que tem que ser SMS e o Facebook. Tem que ser o Slack e o SMS. Tem que ser né? Slack, SMS e Facebook. Então aqui a combinação é N para N. Já viram o inferno que isso virou, né? Não precisa nem ser, né, a combinação, né, uma análise combinatória aqui, você, por baixo, a quantidade de subclasses em 2, 3 níveis explode, você não consegue, você perde o controle. Como que a gente pode resolver isso, né? E aí a solução aqui, ela Pedro, você deriva... pode dar um zoom na página para aumentar um Opa, pouco? Tá muito pequena a fonte. peraí. Assim tá melhor? Aí, ficou bom. Aqui a imagem. Então, assim, a solução para você implementar o Decorator, você necessariamente tem que entender esses conceitos e a diferença desses conceitos, né? O conceito de herança e o conceito de agregação. Isso são pontos na orientação a objeto que, sim, já deveriam estar pacificados quando a gente vai tratar com os design patterns. Mas vale a pena a gente, né, dar uma lida e dar uma revisada, né? Aqui, olha só, ele fala, né, uma das maneiras de estender uma classe é a primeira coisa que vem à mente quando você precisa alterar o comportamento de um objeto. Contudo, a herança vem com algumas ressalvas sérias que você precisa estar ciente. Herança estática. Você não pode alterar o comportamento de um objeto que existe durante o tipo de execução. Ou seja, você só pode substituir
todo objeto por outro objeto criado de uma subclasse diferente. Então, a herança, ela acaba colocando, para cada herança que você tem, você coloca a estrutura de maneira mais rígida, né? E as subclasses só podem ter uma classe pai, né? Então, a orientação a objeto, ela necessariamente, a visão dela é de baixo para cima, né? A classe, ela conhece a sua classe pai, pode conhecer as classes filhas, mas necessariamente ela sempre joga para cima, né? Então ela sempre vai olhar para da onde ela veio primeiro, para depois pavimentar a estrada para os que vão vir depois. Então, as subclasses só podem ter classes pais. Na maioria das linguagens, a herança não permite que uma classe herde comportamentos de múltiplas classes ao mesmo tempo. Assim, o C++ permite herança múltipla, outras linguagens, né, Smalltalk também, outras linguagens, mas assim, permite herança múltipla. Java e outras linguagens também de utilização mais ampla, né, C# e tal, não permitem esse tipo, né, essa herança múltipla, justamente para prevenir o problema do diamante da morte. Uma das maneiras de superar essas ressalvas é usando a composição ou agregação, né, ao invés de herança. E aí cai naquele conceito que, né, a gente abre um pouco o leque de conceitos para adicionar essas coisas. Ambas as alternativas funcionam quase da mesma maneira. Um objeto tem uma referência com outro objeto e delega alguma funcionalidade, enquanto que na herança o próprio objeto é capaz de fazer a função, herdando o comportamento da subclasse. Com essa nova abordagem, você pode facilmente substituir o objeto auxiliador por outros objetos, mudando o comportamento do container durante o tempo de execução. Um objeto pode usar o comportamento de várias classes, ter referências a múltiplos objetos e delegar qualquer tipo de trabalho a eles. A agregação, né, e composição é um princípio-chave por detrás dos padrões de projetos, incluindo o decorator, né? No decorator a gente vê com mais de maneira mais fácil, né, essa, essas propriedades. E aí começa, né, aqui é a diferença, né, entre a herança e a agregação, né, essa relação aqui, né. A gente consegue perceber muito claramente com a questão de filhos e pais e a questão que a relação entre clientes e serviço, né. Que o cliente ele solicita vários serviços, mas no final ele não é o serviço que ele solicitou. Os filhos, eles são filhos, mas também, né, também podem ser pais, né, também herdam esse comportamento. E aí, o envoltório, ou o Upper, ou o Decorator, tal, ele é um apelido justamente porque você tem que desenhar, você tem que viver esse princípio, né? Que é um objeto que o envoltório, né, ou o decorador, é um objeto que pode ser ligado ao outro objeto-alvo, que ele contém o mesmo conjunto de métodos e que delega, né, ele delega para esse objeto todos os pedidos que ele recebe. Mas ele próprio, né, pode alterar o resultado desse, né, dessa chamada, desse pedido, enfim, dessa interação para passar para o alvo. Então aqui, ó, a gente consegue ver como que seria aquele problema do notificador implementando o decorator. Vocês viram que cai radicalmente a quantidade de classes. Por quê? Porque o decorador, o base decorator, vamos dizer assim, né? O decorator, né? O base é o que todos implementam, né? E ali que está toda a lógica comum, né? Ali onde está todo o isso aqui é o que você tem de mais puro de orientação a objeto, né? Porque você sai de, vamos contar por baixo aqui, ó, 6, 9, você pode facilmente sair aqui de 10 classes para 2, 3.
sabe? Então isso nesse exemplo simples aqui que a gente está vendo, para entender como é que funciona. Imagina isso num sistema da vida real, né? É muito realmente a diferença é muito grande, né? E aí, claro, como é que isso vem para a gente, né? Como é que a gente consegue geralmente os notificadores eles ficam numa pilha, né? Ou geralmente eles têm um objeto, que é o objeto do cliente, que vai definir qual é o notificador, né? Qual é o que parte do decorador ou o que ele vai envolver para usar, né? E aí aqui ele define que você vê, é um exemplo aqui que é um if, né? Mas não necessariamente precisaria ser assim. Você pode ter outros padrões aqui auxiliando o decorator, que geralmente é o que acontece, né? Analogia com o mundo real, né? Bem interessante, né? Você não necessariamente precisa ter uma roupa só, né? Você pode ter várias roupas, uma por cima da outra, né? Então, vestir roupa é um exemplo de usar decoradores. Quando você está com frio, você usa um suéter, ou quando você está com mais frio, você bota um casaco por cima do suéter. Quando está chovendo, você bota a capa de chuva por cima da roupa toda. Então, todas essas elas estendem o seu comportamento básico, mas não são parte de você, né? E você pode facilmente retirar sem ter, né, sempre que precisar, sem ter prejuízo nenhum a, a quem você é ou o que você faz, né? Aqui é a estrutura que você vai ver basicamente nos livros, né, do, do padrão, que é a interface comum, né, o componente concreto e os decoradores completos que fazem o, né, que assim, utilizam o decorador base e o cliente, né, para consumir isso tudo. Esse aqui é um tipo de. Óbvio, você pode escrever isso aqui em outro estilo, em outros estilos, com outros tipos de classe, não necessariamente precisa ter Concrete, Decorator, não necessariamente precisa ter esses nomes, né? Não é canônico desse jeito, mas o que a gente precisa entender é que você separa a interface, separa uma classe base, né? E separa uma outra interface não necessariamente só com os comportamentos, né? Para os clientes utilizarem. Aqui, que é o que a gente consegue ver aqui nesse exemplo de uma encriptação, né, de uma compressão usando decoradores. Você podia ter qualquer tipo de cliente aqui, né, fazendo esse envoltório. Um exemplo de código para justamente exemplificar isso aqui já é um acesso a dados, ó, data source, não é encriptação, mas o exemplo segue o mesmo exemplo. Ó, ele precisa escrever dados e ler dados, né? Aí ele vai escrever, ler e ler da onde? Então ele tem um, um arquivo, né, um file data source. O decorador implementa a interface da mesma forma como o encriptador. Então, você vê que ele deixa muito mais abstrato, porque simplesmente é uma fonte de dados encriptados, comprimidos, de arquivo. Não importa muito para o decorador, sabe? Tanto é que no cliente, ó, olha como fica o né, como você consegue montar o a utilização do decorador de uma maneira muito mais simples, ó. Você só chama a classe que precisa, no momento que precisa, com o comportamento que seja necessário naquele momento. Mas você não deixa de tratar a informação, né, não deixa de tratar. E veja só aqui, né, que, tecnicamente, o modo como o cliente usa é um if pelo contexto. Ó, o salário o ponto .dat é o arquivo, né, em que o gerenciador de salário consegue ler, né, mas ele chamar o encriptado, o comprimido aqui,
É só uma questão de contexto do que essas lógicas vão dizer, né. Mas repara como é que o código do cliente fica pequeno, repara como é que o código dos clientes ficam, legíveis, né. Então isso é importante. Você manter essa fluência, né. O design pattern, ele tem que necessariamente facilitar a sua vida, senão não adianta nada, senão é só mais classe que você escreve ou menos classe que você escreve para ter pra acha que você vai ter menos trabalho no futuro, mas não, se ele não facilitar a tua vida agora, no momento, você tá trabalhando errado, ou tá com o designer errado, ou tá com a mentalidade errada, no momento errado. Aqui, ó, a aplicabilidade, né, ele aconselha que você use o decorator quando você para você, né, no momento que você seja capaz de projetar comportamentos adicionais em objetos em tempo de execução sem quebrar o código que esses objetos usam, né. Então, isso permite que a gente consiga estruturar mais lógicas de negócios em mais camadas, né, e ao mesmo tempo não gerar um acoplamento forte, não explodir a quantidade de classes com isso, né. O cliente pode tá vendo aqui, ó, essa frase é importante, ó, o código cliente pode tratar de todos esses objetos da mesma forma, como todos seguem a mesma interface comum. Então, assim, o comportamento necessariamente do sistema até então não vai mudar e se você seguir isso aqui, a tendência para o futuro é que não mude, porque ele vai conseguir lidar, né. Utilizar o padrão quando é complicado ou impossível estender o comportamento de um objeto usando herança. É claro, né, assim, ele usa aqui a palavra final só para lembrar, mas, eh, vocês viram que não necessariamente isso aqui precisa ser complicado e você não precisa, de um jeito ou de outro, forçar outros tipos de relação, não, traba foca no comportamento do objeto. Aqui uma dica de como implementar, né, aquela mesma história, certificar que o domínio de negócios esteja bem representado, né, e você consiga separar em camadas, né. Você tem que separar os métodos comuns, jogar na interface, tá, criar as interfaces, declarar os métodos, cria a classe concreta com o comportamento base nela, pega a classe base e usa e cria o decorador base, vamos dizer assim, né, com o comportamento e ele vai ser e essa classe, né, base do decorador, ela vai ser estendida, né, ela vai ser trabalhada. Todas as cla aí, óbvio, né, todas as classes concordam em trabalhar do mesmo jeito, que implementam a mesma interface, e aí você vai criando os decoradores de acordo com a tua necessidade, de acordo com a necessidade do comportamento de cada parte que você precisa do sistema, da interação dos objetos. Aqui ele dá até a dica de que um decorador concreto deve executar o seu comportamento antes e depois da chamada do método pai, né, que sempre delega para o objeto envolvido, claro, como eu já falei aqui. O código cliente deve ser responsável por criar decoradores e compô-los do jeito que o cliente precisa. Então, eh, como estava ali escrito, se se aparecesse naquele exemplo de código um outro tipo de fonte de dados, que podia ser, sei lá, web service data, ia ser do mesmo jeito, ia ser só criar mais uma classe, né, estender mais um decorador e usar no cliente. Então, você ia compor de maneira tão fácil quanto criar uma classe e botar o comportamento ali, né. Aí prós e contras, porque nada na vida, né, é 100%. Então, o que é bom, né, o que ajuda, você pode estender o comportamento de um objeto sem fazer novas subclasses, né, adicionar e remover a responsabilidade de um objeto no momento da execução, se você usa ou não usa aquele comportamento. Você pode combinar diversos comportamentos para envolver um objeto com múltiplos decoradores, claro, cada um trabalhando na sua parte, no seu momento, na sua instância, né, quando ele é chamado, no contexto. E aí, beleza, você vai compondo isso. E, obviamente, o princípio da responsabilidade única, por quê? Porque você consegue dividir uma classe gigantesca em várias classezinhas menores que fazem trabalhos bem mais específicos, né? E aí, o princípio da responsabilidade única
É isso. O que ele prejudica, né? Quando você se apega a um invólucro da pilha, é difícil de tirar. O que que eu estou querendo dizer com isso? É o hábito, né? Seu sistema já trabalha daquele jeito. Ele já faz aquela coisa. Você vai, é difícil tirar aquele step, né? Aquele passo, aquele rito no meio do ritual inteiro que o seu sistema executa. Então, é difícil implementar um decorador de tal maneira que seu comportamento não dependa da ordem de pilha dos decoradores. E aí, claro, você tem que saber o quão ele é específico e aonde ele, em que momento, né, em que parte do contexto ele vai ser importante para ele trabalhar antes ou depois de algum outro decorador, né. Então isso aí vai ser sempre um problema, né, pra em que nível que você chega para fazer o tanto de decoração, né. A configuração inicial do código de camadas pode ficar bastante feia. É, assim, nesse caso esse aqui eu nem concordo muito não, porque é o puro suco da orientação a objeto. Não é feio, eu acho bem organizado até, dada a quantidade de bagunça que você pode gerar simplesmente com um pedido de: "Ah, podia ter mais tal coisa, podia ter mais isso aqui e aquilo". Pronto, acabou, acabou. Você já vai perder o controle na próxima sprint. E aí, como eu falei, a relação com outros design patterns, né. Tem o adapter, que a gente já falou antes aqui, né, e aí essa interface essa interface comum, né, que o adapter fornece entre as diferentes partes do sistema, né, pode casar muito bem com o comportamento que o decorador vai ter, né. Então, necessariamente, um decorator pode usar um ou mais adapters para fazer o que ele tem que fazer, né. Por sua vez, também, né, o proxy também segue a mesma linha, né, de que Eh, ele vai ser representante de outros objetos quando o decorator precisar usá-los. O proxy e o Chains of Responsibility a gente não viu ainda, mas a gente vai certamente vê-los nas próximas semanas, né. Eles têm estruturas parecidas também, né, o Chains of Responsibility, porque depende de uma composição recursiva, né, então ele depende de uma ordem, o decorador também depende de uma ordem de execução em série, né, mas o decorador menos do que o o Chains of Responsibility, né. O Composite a gente já falou aqui, né, o Composite depende de uma estrutura muito muito rígida, né, em formato de árvore, né, assim, muito clássica, e o decorador, às vezes, ele vai fazer com que você não dependa tanto, né, ou com chamadas recursivas você consiga não ter tanto boilerplate, tanto código escrito para dar manutenção, né. Então, às vezes, o Composite e o Decorator trabalham muito bem juntos. Eh, e aqui, né, o Strategy também, né, trabalha com a questão de comportamento, né, mas, o Decorator trabalha com classes conhecidas, o Strategy trabalha com classes que são mais ligadas né, que são mais independentes, vamos dizer assim, por isso que ele coloca aqui que permite que você mude suas entranhas, né, com o strategy, né, mas nesse ponto o como se fosse o decorator fosse a casca e o strategy fosse a parte de dentro do ovo, né, mas não não funciona tanto assim, né. E ele tá falando óbvio, fala aqui das estruturas semelhantes do proxy e do decorator que, né, falei antes, e e eu acho que é isso. Vou ver aqui as dúvidas aqui, vou ver aqui no chat. Acho que não tem dúvida no chat, que bom. Tá aí, olha lá, tá vendo? Tá vendo? O cara foi olhar o código do Minecraft e disse que tem exemplos aí de decorator no código do Minecraft. E é isso.